Hoje nós temos o princípio filosófico dentro da holomaturologia, que é a base, o fundamento, a ideologia, a política, a racionalização, a lógica e a cosmoética do embasamento da estrutura estatutária de qualquer linha de atividade consistente da consciência, quando considerada individual ou grupalmente, em qualquer dimensão evolutiva. Agora, a logicidade como verdade relativa pacífica, a filosofia tradicional como sendo a base da sabedoria experimental, os princípios fundamentais, a proposição fundamental embasadora de qualquer ordem de conhecimentos libertários, a operação dedutiva por trás de toda hipótese científica, lógica, verificável. Agora, a criteriologia, determinando os critérios cognitivos discernidores, aplicava aos valores éticos, estéticos, científicos, filosóficos, evolutivos, coerentes e prioritários. Agora, nós, além aí da uma série aí de detalhismo, nós falamos na taxologia sobre 12 categorias de princípio filosófico da conscienciologia. Começa, autocorrupciologia, autocogniciologia, autodiscernimentologia, autoparapercepciologia, e por aí vai, são 12. No fim nós falamos, o princípio filosófico, quando prático, atua inerente ou evolutivamente no íntimo do micro-universo da consciência lúcida, dedicado ao completismo da programação existencial pessoal. Você admite os princípios filosóficos da conscienciologia? Quais, dentre tais princípios, você segue teaticamente? Uma coisa para a gente estudar, né? Esse é o verbete 1230, tem 4 páginas, 54 logias e 14 máximas. 55 logias. Ah, é 55? Então tá. Na remissiologia tem uma. Isso eu já tinha contado. É que eu devo ter pulado algum na hora de marcar. Agora, pergunta aqui. Tenho sempre fragmentos de memória, provavelmente outra vida, na qual tenho muita energia e tiro todos os livros de uma estante usando a força mental com auxílio da mão direita. Eu perdi esse trafor nessa vida pelo que já tentei. O senhor conheceu algum telecinesista no passado? Olha, o problema todo é que essas coisas sempre existiram, mas muito raras. Quem mexe mais com isso é processo de serenão, é gente mais avançada. Nesse século passado, muita gente telecinesista, ou telecinético, viveu na Rússia. Na Rússia havia uma porção de gente. Eu já mexi com isso, um ou outro fenômeno assim esporádico que aconteceu comigo. Mas não dá para a gente manter isso, não dá para a gente superentender. Não dá para governar o fenômeno, é muito difícil. Como ficam as pessoas públicas como políticos que são odiadas por milhares ou até milhões de outras pessoas? A energia negativa gerada por esse público não afeta esses políticos? Boa parte é desonesta e age somente para satisfazer a ganância de dinheiro e poder. Sendo assim, imagino que não tem contato com amparadores e nem a sua proteção, não. Eles não admitem o amparo de função. A sua defesa energética é somente pela sua própria força, e pela força também dos assediadores, que essas pessoas nunca estão sozinhas. Elas não têm amparo de função, mas têm o desamparo do assédio. Muitas vivem até idades bem avançadas e aparentemente com boa saúde. Sim, e existem pessoas comuns onde basta às vezes um assediador para gerar problemas sérios de saúde e desequilíbrio mental forte. Pode comentar sobre isso? Uma coisa séria que a gente tem que ponderar aí nesse caso é o seguinte: uma pessoa que praticou muitas maldades, muita criminalidade ou um processo de dolo, o problema é dela. Agora, isso dela conseguir viver mostra que tem muita gente que não está de acordo com ela porque deixou que ela ficasse em paz com a sua consciência. Isso é um processo baratrosférico, é um negócio muito sério a gente pensar. Aparentemente parece que está errado, porque a pessoa já devia ter recebido o troco
imediatamente. O povo que pensa mal quase sempre pensa assim, mas não é bem assim. Às vezes a melhor coisa que tem é uma consciência ficar com a sua consciência corroendo a sua memória. É assim que ela aprende mais depressa. Muitos de nós estamos aqui, que nós tínhamos autoculpa no passado muito carregado. Isso valeu para a gente. Então, é preferível manter a lucidez para a pessoa enfrentar os seus próprios pensamentos, arrependimentos, vontade de voltar atrás e não conseguir, quer dizer, uma opção de coisa nesse sentido. Com relação à série X, elas ocorrem sempre no mesmo grupo étnico-racial? Não, nem sempre. Como livrar-se das mazelas dos apriorismos do tipo as pessoas da etnia X ou Y têm um comportamento A ou B? O problema todo é o seguinte, as pessoas de etnia não quer dizer que seja do mesmo comportamento. Isso é tolice. Cada pessoa pode nascer de qualquer maneira e ser melhor do que todos os seus pares da época, seus contemporâneos, seus conterrâneos, seus copatrícios, etc. Tal. Então isso é relativo, isso aí não vale. Se nós formos olhar o processo por etnia ou raça, não dá para verificar o processo evolutivo por aí, isso é bobagem. Racismo, em parte, isso nem existe, porque todo mundo mais ou menos é igual. As formas é que diferem e o processo da genética, mas o que vai fazer? A vida é assim. Outra coisa, dentro da mesma árvore genealógica, os processos da genética variam demais. Tem gente que às vezes na família tem 8 que são bem doentes de uma determinada doença. Tem 4 que não tem nada, e é tudo lá no meio deles. Como é que eles conseguiram isso? Agora, o pior da história, eu queria lembrar para o nosso amigo uma coisa. Existe um negócio que nós chamamos na conscienciologia de macrosomatologia, o estudo do macrosoma. Pensa nisso. O macrosoma é um negócio muito mais sério que a etnia. No entanto, é uma coisa funcional, é uma coisa justa, é um problema cosmoético, não dá para combater o processo de macrosoma. Com relação aos gêmeos siameses, chifópagos, unidos pelo tronco que compartilham os membros inferiores, o psicossoma também tem a mesma formação? É apenas uma anomalia, karma, opção de evolução? Será que em outros planetas essa seja a forma normal de evoluir intrafisicamente? Olha, tudo é possível acontecer, mas agora o problema todo é que aí no caso, isso aí é um processo genético. Sendo genético, a coisa não é bem assim, isso não interfere no processo do psicossoma. Interfere assim, dominando o corpo, mas não o soma. O psicossoma. Domina o soma, mas não o psicossoma. Gente, eu queria falar para vocês aqui sobre o editorial do Estado de São Paulo de ontem, quarta-feira, dia 10. Petrobras tenta intimidar, disputando entre si os dois cargos de comando, presidência e relatoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Petrobras. Está um problema difícil entre o povo e os partidos. Então, aqui, ó, o editorial diz o seguinte: o presidente Lula acionou seu rolo compressor para forçar a obediência às diretrizes defensivas do Planalto. Nisso, praticou algo inédito nos regimes democráticos. Quer dizer, o Lula está colocando as manguinhas de fora em matéria de ditadura. Agora, pelo menos nos que seguem o princípio da independência e harmonia entre os poderes de Estado. Ele convocou, está entre aspas, o presidente do Congresso e os líderes dos partidos do Senado e passou a coordenar diretamente a montagem da CPI. Mas até isso foi pouco, se comparado ao desrespeito à opinião pública cometido pela própria estatal por meio de ameaças à liberdade de imprensa. Quer dizer, estão começando a pôr as manguinhas de fora em matéria lá do Ford de São Paulo, tá vendo? Aqui, ó, a Petrobras tem um batalhão de 1.150 profissionais de comunicação. A direção da estatal encontrou um meio de tolher no nascedor de forma antiética, desleal, aleivosa, o bom jornalismo investigativo que coleta informações nas fontes e as checa antes da devida publicação no órgão de imprensa. O objetivo da Petrobras é claramente matar, entre aspas, as reportagens e banalizar o trabalho investigativo do jornalista. O blog da Petrobras também passou a tentar intimidar os veículos, ameaçando processá-los
se não reproduzir suas respostas, entre aspas, da forma que a estatal considera correta. Há uma canhesta tentativa de intimidar, um deslavado cinismo em tudo que estão falando. As denúncias de práticas irregulares da Petrobras já vêm de algum tempo. Agora, então eles dizem no fim, mas que imagem haverá de ter no mundo, e as notícias correm rápido na era globalizada, uma empresa que assuma um papel tão antiético na manipulação de informações de relevante interesse para a sociedade. Eles já estão começando a defender a Petrobras de maneira totalmente errada, canhesta, como está falando. Vocês já estão privando a imprensa de notificar aquilo que eles investigaram, está tudo errado. Eles querem calar a boca da imprensa, está errado. Daqui a pouco nós temos Chaves aí que está calando a boca de rádio, de televisão, de todo mundo que fala de imprensa escrita. Petrobras tenta intimidar. Eu acho que isso aqui é um aviso. Foi assim que começou o negócio lá na Alemanha com Hitler. Lá na década de 30, até que estourou a guerra em 39. Foi assim. Outra coisa, o Chaves está lá fazendo aquelas coisas, todo mundo está vendo. Olha lá o que está acontecendo. A Venezuela já não é mais. Se me convidar para ir à Venezuela, eu não vou nem me pagando. Entende? Pois é, agora veja, já estão falando desse terceiro mandato dele, isso também é totalmente ditatorial. Agora veja, está tudo errado isso aí. De modo que vamos alertar enquanto a gente pode. Foi um negócio lá, até chegar no incêndio do Reichstag, a coisa demorou. É bom a gente falar isso aqui, que na década de 30, essas coisas aconteceram na Europa. Foi assim que a Segunda Guerra estourou. Vamos olhar isso. Olha bem, eu já falei aqui, já faz alguns meses, sobre esse processo do Lula com o Ford de São Paulo. Agora, já está de novo. O que o presidente tem que ir lá fazer uma coisa dessa? Isso é totalmente antidemocrático. Quer dizer, está bancando, está com medo de quê? Eles estão desviando o quê? Como é que vai ser? Quer dizer, quando tiver o Nila aqui, um assunto desse a gente tem que levar para o Nila. Para o povo estudar aí o que é que tem. Sul-americano. Outra coisa, e esses países que estão querendo tudo fazer ditadura agora, fazer com que o presidente caminhe lá, por que é que eles não mudam o processo do regime político? Passa isso para o parlamentarismo, porque há uma diferença enorme nisso que eles querem. Eles querem que o presidente, por exemplo, no tipo do Lula, fique no terceiro mandato, então é o parlamentarismo que não derruba o cara, o líder. No parlamentarismo, derruba. Se o negócio tem um troço, junta todo mundo e derruba. Não, vamos mudar. Faz tudo na hora. Agora aí não. Isso aí é ditadura. Isso que eles estão fazendo. Tem uns 2 ou 3 países já assim. Não foi só o Chaves, não. Tem mais gente. Agora, pois é, o Equador, a Bolívia. Veja, como é que é? Nós estamos caminhando de novo para as mesmas coisas da década de 20, 30 na Europa, que caminhou tudo para uma espécie de revolução cruenta, calada, tácita, que colocou a ditadura no poder. Como é que é? Nós vamos para isso? O que há? Isso aí, editorial do Estado de São Paulo, é coisa séria, é gente séria. O que eu estou falando é a opinião de uma coisa muito séria, não sou eu, é o Estado de São Paulo, um dos jornais mais sérios desse país. A hora que fala um editorial esse povo está alertando a população já há muito tempo sobre essas coisas do Lula. Mas uma coisa Você que boa... tem visto os processos de política, quanto caso desse não tem, não é isso? Mas uma coisa boa que aconteceu essa semana foi que o ditador do Gabão morreu. O ditador de onde? Do Gabão. Ele morreu. Ah, sim. Foi uma coisa boa, né? Mas isso é pouco. Eu quero ver o problema nosso aqui, que está pertinho, está muito junto. Gabão é muito longe, não é isso? É só para lembrar que a ditadura mais extensa que a gente está sofrendo é a ditadura do PMDB. É que o PMDB que de fato manda nesse país. E com relação à opinião do Estado de São Paulo, os jornalistas todos, a grande imprensa toda, está mordida. Isso é jogo de poder, é briga de cachorro grande.
Né? Isso é briga de cachorro muito mas grande. o problema é que o Lula não tem jeito de você defendê-lo muito. Não dá, nem os jornais. Estou falando da atitude da Petrobras, da direção da Petrobras, que o que está fazendo é simplesmente divulgar antecipadamente as perguntas, isso é bom ficar claro, as perguntas que os jornalistas fazem, para a empresa, para a Petrobras. Então eles divulgam acho isso tudo errado. Essas perguntas. Nós estamos ou não estamos dentro de um capitalismo selvagem, da democracia, pelo menos canhesta que nós temos. Então isso aí não pode. A imprensa tem que ter liberdade, senão onde é que nós vamos? Mas eu já estou falando que isso é burrice que a Petrobras está fazendo, porque se fosse uma empresa privada de bom porte, o caso seria demitido com uma ideia dessas. É a lei da mordaça. Aí, mas se é uma divulgação, como é que é uma mordaça? Não, mas a divulgação feita por eles é mordaça, isso chama censura. Besteira. Isso é bobagem, isso aí. Aqui, o jornalista tem que chegar e falar até batatada em cima da pessoa. Se estiver errado, eles vão em cima dele. Para isso tem tribunal. Os jornalistas podem ser, levados para a barra do tribunal. Qual é o problema? Mas eles têm que ter liberdade de fazer o que quiser. Então, cadê o jornalismo? Acabou. Claro, sem dúvida. Se eu, por exemplo, aqui, me caçar a palavra para falar sobre um editorial do Estado de São Paulo, isso é ditadura. Eu tenho liberdade de falar. Senão, como é que é? Claro, sem dúvida. Mas a intenção também que a grande imprensa está cobrindo, a grande imprensa que está cobrindo uma intenção de demolição da Petrobras e venda da Petrobras. Isso aí é outro assunto. Não vai para a margem, não vai para o acostamento, não siga. Aqui, a gente tem que ficar na diretriz daquilo que nós estamos pesquisando. O debate aqui é Petrobras. E acabou. A Petrobras está errada, o governo está errado, o Lula está errado, isso que fizeram está errado, o Estado de São Paulo está certo. E outra coisa, eles estão falando aqui, o que é que fizeram, como é que é. Eu li só uma parte disso, Olha só, aqui, está falando o seguinte, um negócio maior aqui da história. Uma série de coisas, mas fala assim. A criação do CPI no Senado para investigar, a Petrobras criou o blog Fato Cidade, no qual tem publicado a lista de perguntas encaminhadas por jornais como o Estado, a Folha de São Paulo e o Globo. Agora veja, muitas dessas, isso aí também está errado. A pessoa tem que chegar lá e perguntar para quem é o representante na hora, na frente de todo mundo, qual é o problema? Liberdade é isso. Não precisa ser esse negócio de canalizar as coisas. E outra coisa, vai responder do jeito que é que eles fizeram? Está tudo, então, é o governo que está mandando neles, eles fazem a pergunta e ele responde a pergunta, que na hora que força a barra de uma pergunta, por exemplo, você já pensou, eu só vou receber pergunta agora de teletertuliano aqui, dentro dos meus moldes, manda primeiro que eu vou ver se eu mando ou não. Não, eu topo qualquer parada, democracia é isso. Valda, o Estado de São Paulo que eu segui foi o principal veículo contra a ditadura militar, e bastante combativo, mas que a esquerda nunca reconhece, porque... Não pode reconhecer porque não reconhece, acha que é o processo porque também fizeram... não sei o quê, mas não interessa. Os fatos e a esquerda naquela época fez um monte de loucura armada que piorou a ditadura. Agora, esse veículo foi o principal para... É o que segurou. E continua assim combatendo. Eu não vi os outros jornais, é só procurar se eles falaram aqui no editorial, os outros jornais também falaram. Isso aí deve ter. É de ontem, Valdo? É de ontem. É de ontem. E esse governo aí que está impregnado de stalinista, agora, hoje tomara que eles não prevaleçam, porque aí que nós vamos ver o que é a ditadura. Nós temos que falar o que é princípio filosófico, que é a filosofia, a política está baseada nisso, como é que é? Filosofia política. A esquerda dessa turma toda aí é na base da revolução e na base do trabuco. Então a gente tem que ver para onde vai isso. Como é que nós ficamos nessa? Agora a gente tem que alertar o povo. Eu que estou falando aqui até em online, eu não posso deixar de fazer essa prestação de serviço. É uma pergunta meio assim hipotética, mas como que você veria o trabalho da Conscienciologia num ambiente de ditadura, por exemplo, totalitária? O problema é a gente falar a verdade até quando for. Se aquilo não der certo, a Conscienciologia hoje está trabalhando com 72 países.
O que é que faz? Muda a matriz. Avião é para isso. Não tem só avião que cai Existe carro. Tem uns que chegam, né? Existe ônibus. Desloca a matriz. Está entendendo? O último apaga a luz do aeroporto. Não é isso? Não é assim que eles falaram? Alto exílio, né? País, ame-o ou deixe-o. Lembra? Isso é da ditadura. Agora, tem certas coisas que o jeito é esse. Eu, por exemplo, dentro da ditadura, na época, por exemplo, do gás, essa coisa toda, eu estava mais fora do Brasil do que aqui. Mas era por causa da minha época. Eu estava fazendo pesquisa mesmo, eu continuei naquilo. Agora, a ditadura começou quando eu estava saindo do movimento espírita. Eu estava até no Japão, a história, uma opção de coisa. Valdo? Mas fala. Tem como fazer uma relação desse tema com a frase ali na fatologia? A preposição fundamental embasada em qualquer ordem de conhecimento libertário. Onde é que está isso? Na fatologia. Qual a linha? Quinta linha, eu acho. A quinta linha. A proposição fundamental embasadora de qualquer ordem de conhecimentos libertários. O problema é o seguinte: uma ordem de conhecimento, seja ela qual for, tem que ter um princípio básico. Essa proposição é que embasa aquele corpo de ideias, entende? No nosso caso, por exemplo, aqui, há uma série de condições para isso, mas o processo da conscienciologia, o que é que embasa? O princípio filosófico nosso é a cosmoética. Essa cosmoética diz respeito à prioridade evolutiva, diz respeito à inteligência evolutiva, diz respeito ao processo da interassistencialidade. Isso são as proposições nossas básicas. Agora, a proposição mais séria nossa não é essa, não. A mais séria mesmo é o paradigma consciencial, ou seja, o princípio da descrença. Você não deve acreditar no que eu estou falando. Você tem que fazer a sua experiência pessoal e resolver por você. A decisão é sua. Se você topa ou não topa, o problema é seu. Agora, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou apenas um comunicador. Eu não quero convencer ninguém dessa realidade. Você está entendendo? O nosso negócio, o nosso esforço, a nossa atividade não é persuadir os outros sobre os princípios da conscienciologia, mas é exemplificar esses princípios através de quê? Começa pela comunicação, que é o caso que eu faço. Essa aula diária de 2 horas, a gente visa isso. Põe aí o negócio, senão ninguém escuta lá. Está desligado isso aí, eu mato. Tem que ressoar. Todo mundo que pegar o microfone, pega primeiro aqui e lembra, tem que ressoar, tem que ecoar. Se a voz não está assim bonita de locutor de rádio, é porque não ligou. Olha lá, tá vendo? Agora sim. Olha o som dele, como é que virou. O Laringo Chaca seu virou maduro, né? Ele estava inexperiente. No sentido assim, esse conhecimento político, ditatorial, de direita ou de esquerda, de certa forma, ele tolhe um pouco esse conhecimento libertário, né? Porque não tolhe, não. O problema é que a pessoa não estuda com profundidade. Exatamente, a grande maioria... Quem que eu vi falando aqui que o povo tem que estudar politicologia? Exatamente, uma boa parte da turma que começa a querer melhorar a si mesmo, tira o corpo fora da política, que acha que é um assunto sujo, difícil. Exatamente. Não é. Não existe atividade humana sem política. Exatamente. Não existe pessoa lúcida sem política. Agora, o que nós não podemos ter é a politicagem. Agora, para ficar livre da politicagem, nós temos que ter uma política boa, cosmoética, de alto nível, começar a estudar isso. Então, o que eu recomendo aqui para todo mundo é estudar a política, sim. Nós temos que melhorar o nível de politização, você está entendendo? Sim. Dos brasileiros. Ainda é muito pouco. E essa nível de politização. E essa falta de politização que eu acredito que tolhe um pouco esse conhecimento libertário. A falta de politização, sim. Sabe por quê? Porque a pessoa não faz muito debate. Ontem eu estava lendo aqui os negócios de debate. Olha só, quantas pessoas aparecem? Muito pouco. A nossa turma, nós temos aqui praticamente 600 pessoas em Foz. Aparece lá 18, 20, 30, isso não é nada. E olha, é no domingo. O que há?
Exatamente. Nós já fizemos esse debate que é para ampliar esse nível de política, politicologia, na mentalidade da nossa turma. Você está entendendo? Que o povo precisa disso. Sem isso, não há debate, não há abordagem, não há pesquisa, não há investigação, não há desenvolvimento da ideia avançada. Então, a política, ela está dentro da pesquisa, ela está dentro da ciência, ela está dentro, enfim, do processo filosófico. O que é a filosofia? Nada mais do que a eminência parda da ciência. Mas ela é necessária, nós não podemos fugir disso. A filosofia, do ponto de vista da sabedoria, do conhecimento da verdade relativa de ponta, tudo é filosofia. É a que presta. Porque outras bobagens que tem por aí não interessa. E o processo ditatorial é inversamente proporcional à politização, né? É. Não, e outra coisa. Tudo que começa com muita proibição, acabou a democracia. Agora, eu sei que tem certas coisas dentro de determinado nível, com a população que existe, tem certas coisas que tem que ser proibida mesmo, não tem jeito. Então é proibido pisar na grama. Às vezes é necessário, conforme a situação, não tem outro jeito. O que vai fazer? Mas agora, quando a censura aumenta muito e as proibições começam a chover em cima da população, aí o negócio já piorou tudo. É isso aí que nós temos que alertar e ver o que está acontecendo. Daqui a pouco nós temos como é que é aí, o irmão maior, é o BBB, o Big Brother. Eles já colocaram o Big Brother lá na televisão para mascarar isso aí. A mídia já está pegando para mascarar. Agora veja, olha o tanto de câmeras que estão de olho na gente. Todo lado está. Pois é, em torno da minha casa só tem até o momento 12, eu vou passar para 17. Agora, o que você passa? Lá está falando, sorria, você está sendo filmado, está lá, a gente já avisou, está entendendo? Agora, veja, os carrapatos, as aranhas, os ratos, as abelhas, todas elas foram avisadas claramente que estão sendo filmadas. Agora, o que tem mais é a aranha chega e começa a querer mascarar a presa dela. Então chega e tapa tudo na câmera. Aí não dá para ver nada, fica tudo branco. Parece um algodão, é a teia de aranha. Quem é uma personalidade que você conheceu que é politizada, marcante por essa característica de ser politizada? Politizada? Há uma porção de gente. Se eu for falar para você, esses grandes intelectuais que eu conheci mais de perto, a maioria tinha muita politização. Agora, um que eu falo é o Pontes de Miranda. E na área de... Só esse eu acho que matava a charada aí. Quem é que conhece bem as coisas dele? Cadê a Cris? Não está aí, né? Mas esse povo. E na área de debate? Na área de debate, eu conheci muita gente. Um dos maiores debatedores que eu conheci era um espírita, meu amigo. Ele era de Belo Horizonte. Aí eu falo, eu recebo aquele banho de energia do homem. Ele deve estar por aqui. Ele deve estar por aqui, porque ele era muito lúcido. Ele era espírita, mas falava as coisas tudo bem mais avançadas. Por exemplo, uma vez nós fomos fazer um congresso, que eu tive que fazer o congresso através de telefone a partir do Rio, para fazer em Buenos Aires. Então comecei a convidar todo mundo fora do Brasil, fora da Argentina, para ir para lá. Agora, então, era o Henrique Rodrigues, que era o professor lá de Belo Horizonte, meu amigo. Mas ele era irreverente. E às vezes chegava a ironia. E eu tinha que segurar. Não, o Henrique, chegou, não chega aí. Até irreverência a gente aguenta, a ironia não dá mais. Mas agora, ele tinha uma lógica danada no processo de debate. Ele não saía do negócio. Ele era engenheiro, conhecia uma opção de coisa, fenômenos, uma opção de coisa. Então a gente sempre fazia uma dobradinha numa série de eventos, congressos. Não era congresso espírita, nada disso, não. Tinha congresso de natureba, congresso de essas disciplinas alternativas, etc. tal, congresso de tudo isso. A gente de vez em quando aparecia os dois. Quando a plateia estava morna demais ou fria, a gente chegava lá. Eu ficava de um lado e ele do outro e a gente começava a mexer no debate e acionava todo mundo e o negócio estava para frente. Ele era formidável. Por quê? Eu nunca vi um argumento dele lógico, na vida inteira que eu conheci.
Tem livrinho dele lá embaixo, tem uns livrinhos que ele andou escrevendo, uma opção de coisa lá embaixo, tem. Henrique Rodrigues, que é o nome dele. Ele já dessomou. Ele morava em Belo Horizonte. Agora, ele era uma personalidade difícil, por causa da inteligência dele e a irreverência que ele usava para tudo. A hora que ele entrava com a ironia era um problema. No fim da vida, ele nem tinha, assim, não tinha ninguém com quem ele vivia. Então, ele tinha uma série de namorada. Onde ele ia, tinha uma namorada. Ia na praia com ela, aquele negócio todo. O meu amigo Pimenta até dava conta nele por causa disso e tal. Você entendeu? Conheceu muito ele. Agora, eu estou dando um exemplo, esse aí, do povo que eu vi de perto, foi um dos, em matéria de argumentação, ele era o máximo, dentro da situação. E estudou muito, ele lia muito, era uma pessoa culta, e gostava de ciência, ele gostava muito de certos aparelhos, para mexer com os processos de ciência e tal. Entende? Esse me ensinou muita coisa. Agora, eu vi muita gente assim, inclusive dentro da medicina, entende? Agora, há pessoas que elas já nascem com tendência para o problema da argumentação. Esses, então, quase sempre eles vão para a área de direito ou da política. É a turma que faz comício em cima dos balcões, aquele negócio todo, né? Comício. Agora, palanque. Agora, o que eu vejo é o seguinte, esses que vão para o direito, aqueles que aparecem mais, defendendo o povo na tribuna, né? É que tem mais argumento. Agora, outras coisas também que tem sérias. Tem muitos autores que já escreveram muita coisa, que às vezes tem muito boa argumentação. Precisa ver isso. Agora, ler os livros técnicos de ciência aumenta o nível de debate do leitor. Entende? De modo que muita leitura escolhida vale a pena, nesse caso. Valdo, dois fatos que eu estava lembrando da Petrobras, você vê aquele caso da Bolívia, que foi muito sério, né, politicamente, foi. Porque aquilo, né, incentivou a ditadura. Eles humilharam o Brasil de tudo quanto é jeito e o Lula não fez nada. E o orçamento Petrobras, né, que ela é maior que muitos países da América do Sul, mais de 200 bilhões por ano. Pois precisa ver isso. Então, muito dinheiro que rola para isso aí. Agora, ó, eu acho que a gente tem que olhar isso tudo também, porque muitos de nós somos acionistas da Petrobras. Temos que lembrar isso, a gente tem que defender a empresa. Agora, se uma empresa fecha as portas para fazer qualquer auditoria, tem alguma coisa errada. Na questão da Petrobras, a auditoria que tem é uma CPI mesmo. Qual que é a outra? A melhor que tem, não é essa? Não existe CPI, não é para isso? Então, veja, a hora que começa a combater isso, eu acho que o negócio é pior. O rombo deve ser maior do que isso que os jornais falam. Mas, professor Valdo, agora eu fiz empréstimo para a Venezuela, para o Chaves. Pois é. De bilhões. Pois é. Veja. E qual a garantia? Mas agora, aí é preciso de ver o comércio que tem, porque o Chaves tem interesse no Brasil, está fazendo aí usina, mas ele privatiza tudo? É preciso examinar isso aí. Agora, o problema não é esse, não. O problema é o seguinte, é o mensalão. O povo ainda não juntou, não casou, sabe, a ideia do mensalão com a Petrobras. Porque o mensalão até agora tem gente que quer acabar com ele, que não existiu. Eles estão deixando passar, para o negócio morrer. O Brasil tudo é assim. A turma de político acha que o povo tem memória curta. Nem sempre. Precisa abrir o olho com isso. Valdo, independente do planeta, do país que a gente nasce, da corrente política que predomina, extrafisicamente tem uma predominância de uma ditadura, de uma intimidação do assédio praticamente constante, né? O tempo todo. Quer dizer, que se a pessoa não encara essa, como é que vai encarar a hora outra? que tem uma autoridade, um líder que está assediado, os liderados estão assediados por tabela. Você entendeu? É o caso do Hitler, com a camarilha dele lá de facínoras, quer dizer, os assassinos. A turma da SS, da SA, da Gestapo, aqueles troços todos. Porque, independente dessa corrente política, se não se faz nada anti-intimidação extrafísica, aqui a gente já tem os nomes para guardar na história. Delúbio Soares, é o dilúvio Soares. Não é isso? Não, pois é. Tem que guardar. Ele já é um. O Zeca, que está voltando, o Delúbio está tentando voltar, o Zeca está tentando voltar. Como é que é?
Agora, gasta-se tanta energia nessas defesas idiotas de corrente política, esquerdista, seja o que for, e, no entanto, a pessoa nem desconfiou ainda que tem, atrás de um peixe grande, tem sempre um maior. Quer dizer, extrafisicamente tem alguém fazendo assim. E a pessoa simplesmente é o caso do Lula, que eles defenderam o Lula e blindaram a pessoa do Lula, tudo sobre o mensalão. E todo mundo sabe que ele sabia disso, ele mesmo é que provocou. Gente, a hora que ele vai lá na Petrobras para dominar isso aí, acabou. Ele sabe de tudo. Por quê? Por quê? O mensalão não é muito mais importante que essa crise da Petrobras? Muito mais. Então ele estava por trás daquilo tudo. Ele está sabendo de tudo. Então não adianta querer blindar a pessoa e fazer igual esses ditadores, igual aquele, o Gil, aquele cara lá da Coreia do Norte lá. Daqui a pouco, como é que é? Figura de almanaque. Agora, Valdo, tanta energia, né, tantas paixões se acendem quando esse tema acontece, e a pessoa nem desconfia que o dia que ela quiser defender o paradigma consciencial, aí que vai descobrir a ditadura, aí que ela vai ver a intimidação extrafísica, que vai calar. Então, a pusilanimidade das pessoas não devia ser perante os regimes políticos, devia ser perante o desassédio. Porque na hora que você tenta fazer um ato um pouquinho mais cosmoético, o mundo vem contra você. Então, isso aí é que é o mais sério para a gente pensar hoje. Como se defender disso? Porque o resto, como você fala, sai na diurese. Quem se defende extrafisicamente da intimidação assediadora, não interessa o regime político que a gente estiver. Interessa que a pessoa já está conseguindo defender as próprias ideias e o princípio filosófico. É o processo do princípio, por isso que eu estou falando, o princípio filosófico não pode ser esquecido nunca, a gente tem que lembrar disso. É a base. Mas por que os outros políticos blindaram o Lula? Porque eles são protegidos juntos. São protegidos. Eles estão se protegendo a si mesmos. Outra coisa, gente até da oposição, tudo ajudou a blindar. Porque o mentor de tudo isso, ninguém me diz que não é o Lula. Vocês pensam bem, se tivesse uma oposição que não tivesse rabo preso neles, porque a primeira coisa que eles fizeram no mensalão foi comprar a oposição. Começaram a comprar as pessoas para calar a boca de todo mundo. Mas a maior burrada quem fez foi todo mundo ficou calado. A maior burrada quem fez foi Não, eles acabaram com a oposição. Agora, foi o PT que acabou. Outra coisa, esse partido PT é fora de série. Ele lembra muito o social-democracia do Hitler. Eles conseguiram calar a boca da oposição. Foi o que o Hitler fez. Mas até que ponto não tem pessoal deles lá, aqui, no PT já? Do Hitler? Não, isso tem, né? Nós sabemos disso. Tem, não precisa procurar, mas, veja, na Revolução já tinha a turma do Hitler, o Geisel. O homem que era 100% favorável à tortura. O que você queria? E outra coisa, ele era conterrâneo. Pois é. Pior é que é. Professor Valdo, o que fizeram com o Protógeno, esse delegado aí? Que... Ele começou a falar a verdade, agora ele que é a vítima. A pena máxima que o juiz aplicou esse Daniel Dantas seria 7 anos. Ele extrapolou, porque isso vai ser revogado, vai vir a 0. Ele vai ser absolvido. Agora, veja bem, esse camarada deve ter dado dinheiro para esse PT, que não é fácil. Tem dinheiro, colocaram aí tudo quanto é lado. Choveu dinheiro, tempestade de dinheiro que esse cara fez. A ideia toda protegendo isso aí. Agora, veja, é uma vergonha isso tudo. Por isso que eu falo, gente, com o aparecimento do PT, o Brasil começou a entrar na pior fase de autocorrupção de toda a história brasileira. A ideia da CPI... Nunca houve tanta corrupção como tem depois que o Lula fundou esse partido PT. Nunca. Essa CPI... Ele está lá no meio disso. Agora, ele fundou tudo para fazer a ditadura e a exaltação da pessoa dele. É uma coisa terrível a gente pensar nisso tudo. Ele abençoa todo mundo, ele não quer brigar com ninguém. Quando ele fala alguma coisa, vira uma batatada, porque às vezes é um erro. Ele passa da conta. Os olhos azuis, aquela besteirada. O petróleo do pré-sal já está todo vendido, negociado. A CPI, a ideia principal é chegar no pré-sal para evitar. Mas agora... Pois é, esse pré-sal, se arranjar muito dinheiro, é isso que
tudo indica que o PT já está todo negociado. Porque é o cofre maior. Esse aí vai ser a Casa da Moeda maior que eles vão ter para pegar o dinheiro. Com o dinheiro eles vão comprar mais gente. Vão aumentar as armas de alguma coisa deles para defender o partido. Com isso, o Fórum de São Paulo vai ampliar. Para onde eles vão? Vamos abrir o olho. Vamos abrir o olho. Vamos ver isso. Todos que até agora... que tentaram... Agora, nessa eleição, ó, devia dar um jeito de não eleger essa dona que ele está colocando no lugar. Vamos por outra, mas veja, ele está com 80% de aclamação pública, segundo alguns institutos. Eu não sei se isso é real. Porque, gente, em algum lugar você fala no Lula, tem gente que vira o nariz na hora. Então, como é que ele tem 80%? Eu não entendo isso. Quer dizer, é só a classe Z que está com ele, a Z. Como é que é isso? Um outro delegado da Polícia Federal, daquele processo das ambulâncias, ele foi retirado no terceiro dia que filmaram tudo, quem entrava, quem não entra na Polícia Federal. Não tem jeito. Sumiram com a filmagem e o delegado sumiu. Ele está lá no Amazonas, no interior do Amazonas. Tiraram ele de circulação. E essa é a realidade nossa. Vamos ficar de olho. Agora, Valdo, para a gente descobrir o que é censura, é só tentar publicar um livro cosmoético, né? A gente logo descobre rapidinho de onde vem a censura, como é que a censura atua. Então, isso é que é importante, quer dizer, não adianta a gente só discutir a parte intrafísica sem lembrar que vai enfrentar a mesma situação do processo extrafísico. Não conseguir colocar as ideias no papel. Agora, o que eu tenho pena no Brasil hoje é só uma coisa, a banalização. Há uma banalização da corrupção. A leniência. Antes se falava nisso, a coisa logo havia muita discussão. Você sabe que o Brasil nunca foi assim, não. Antes era diferente. A imprensa era menor, mas era muito mais combativa. Pois é, uma anestesia, uma banalização da realidade. Isso é uma pena. Pois é. Não há ruborização. Entende como é que é? Valdo. Mas nós, então, temos que estudar cada vez mais os princípios filosóficos. Sim. Na página 12, Principiologia, na segunda linha, que se pudesse aprofundar um pouco mais sobre o princípio filosófico universalista do máximo bem-estar para o número máximo de consciências. Isso aqui é o princípio básico da fraternidade. Tudo que nós temos é baseado nisso aí. O negócio é fazer o máximo em favor de todos, o máximo número de consciências, seja dessa dimensão ou de qualquer uma outra. Esse é o princípio básico de tudo que nós fazemos. A interassistencialidade é baseada nisso, a megafraternidade, isso que a gente fala sobre o Estado mundial, o caminho é esse. A politicologia para o Estado mundial, é isso. Dentro da codigologia, se eu coloco o CPC e o CGC. Sim. Esse código pessoal ou grupal vem a corroborar com esse princípio filosófico universalista? Tem que corroborar, né? A gente espera isso. Né? Pelo menos é o que a gente quer. Agora, começa, a primeira pessoa defende muito o ego dela, depois ela passa para o grupo. Depois do grupo ela entra no policármico. Isso que nós estamos falando aí, o princípio básico é policármico. O policármico é da mega fraternidade. Aí já estendeu para a coletividade. Aí você ama a humanidade e, além disso, você ama a para-humanidade, que é pior ainda. Porque lá tem muito mais conselho do que aqui. É a baratosfera. Eu amo a baratosfera. Assim. Gente, não tem gente aqui, aqui, levanta a mão quem é que gosta de cachorro. Agora abaixa. Por favor, levanta a mão quem é que gosta de gato. Então, muito obrigado. O caso todo é o seguinte: se vocês gostam de gato e cachorro, por que é que não vão gostar das consciências da baratosfera? Não, a minha é um processo, um princípio filosófico. Tem lógica nisso? Essa minha pergunta, ela é lógica? Ela é racional? O que vocês acham? Mabel, o que tu achas disso? Pois é, o processo todo é esse. Você podia perguntar, tem gente que gosta de si?
Mas não, essa não precisa. Essa não precisa. Quem não gosta de si, são, aqui ó, existe aqueles que não gostam, mas geralmente eles não estão vivos, eles se suicidam. Quem suicida é porque não gosta de si. Presta atenção. Se você for analisar, não tem saída para isso. Eu me gosto. Então esses não estão nunca aqui. Eu me gosto, logo existo. Você quer falar alguma coisa? Professor, aqui, por que o senhor classificou o verbete como homeostático? Por que não neutro? Porque até a definição porque o princípio nosso filosófico, nós estamos falando aqui, é da holomaturologia e diz respeito mais à consciência. É a cosmoética, ele é um homeostático. Porque a definição ela é bastante neutra também, né? Mas isso aqui a gente tem que colocar aquilo que eu jogo, né? Uma coisa com outra para mostrar a pessoa como é que é, para ter uma cosmovisão. Agora, veja, se você seguir o que está lá, você vai chegar na homeostática. Eu vou ler para você. Ó. O princípio filosófico é a base, fundamento, ideologia, política, racionalização, lógica e cosmoética do embasamento da estrutura estatutária de qualquer linha de atividade consistente, da consciência, considerada individual ou grupalmente em qualquer dimensão evolutiva. Ela tem que ter consistência. A consistência tem que ser homeostática. Consistente. Ela é lógica, racional. Ela tem que ser homeostática. Ela não é neutra, educada. É mais ou menos um recorte, vamos dizer, uma ênfase da parte homeostática do princípio filosófico, seria isso? Mas é o nosso, né? A gente está falando disso. Que é o que interessa. Uma outra coisa, como é que a gente está falando aqui? Os princípios, por exemplo, filosóficos, veja lá, o princípio filosófico de ação, o princípio filosófico da descrença, pronto, só aí já chegou com tudo. Eu tinha outra dúvida, voltando a essa questão, a gente tem que gostar, quer dizer, a gente gosta de cachorro, tem que gostar da baratrosfera, e como que eu faço para gostar do Lula? Pois mas isso aí a gente já gosta dele, porque ele é o presidente da República, um pedacinho a gente gosta. Agora, não é 100%, né? Por exemplo, você gosta 100% do seu cachorro? Admiração discordante. Você desejaria que ele fosse um sábio? Você desejaria, já deve ter virado para o seu cachorro e falado assim, vem cá, vira um serenão de pressa para você me ajudar. Você realmente tem isso tudo, ele fala, né? Pois é, então, tá vendo? O problema todo é esse. O princípio filosófico, pelo que eu analisei aqui, ele é a holofilosofia. Não deixa de ser, né? Porque todos esses princípios aí, mas né? É isso aí. O senhor coloca, exatamente isso, o senhor coloca aqui na sinonimologia, princípio holofilosófico, né? Sim. Você poderia ampliar, então, essa questão da própria holofilosofia, de novo, que você já falou várias vezes? A holofilosofia, ela é baseada no universalismo. Esse universalismo é baseado vamos dizer, a ampla fraternidade. Nós chamamos de mega fraternidade. Essa mega fraternidade é a cosmoética universal. Então, é a cosmovisiologia da ética, do equilíbrio, da saúde, da homeostase. Então, o processo todo é homeostático, se você for pensar. O senhor comenta também, no próprio Projeciologia, no 700, que a base filosófica da Conscienciologia é a cosmoética e o universalismo, né? Essas duas principais bases, não poderia entrar também assim a hora que você fala em cosmoética, o cosmo aí já significa universalista. A gente faz isso apenas como uma redundância de gancho didático. Que a hora que você falou em cosmoeticologia... Já englobou tudo. Já envolveu a ética cósmica. Então o universalismo é mais um complemento para reforçar o processo. É um complemento para explicar para a pessoa que as pessoas são tão egóicas e egocêntricas. Se a gente não fizer redundância em certas coisas, ninguém entende nada. Fica por isso. Eles banalizam a expressão que você dá. Eu tenho muitas aqui que eu faço redundância. Agora, o que é engraçado, a hora que eu faço uma redundância dessa, ninguém reclama. Porque é necessária, no caso. A interassistencialidade, por exemplo, ela estaria intrínseca nesse processo também. A própria interassistencialidade ou o maxifraternismo. A interassistencialidade, maxifraternidade, lá no fundo é a mesma coisa.
Interassistencialidade, quer dizer, você assistiu alguém, você é o primeiro a receber. Você é o mais assistido. E outra coisa, a interassistencialidade mostra uma coisa muito séria. Ninguém que está praticando a interassistencialidade está apenas com uma outra pessoa. Sempre tem terceiros. Isso é que é um negócio sério. E nesses terceiros, a coisa mais séria são os amparadores. Então a coisa muda de figura. Você então pode chegar para mim e falar assim, você acha que na religião a pessoa praticando a TACOM tem uma interassistencialidade? Aí eu digo para você, tem, mas o percentual é menor. Tá certo? É isso que nós temos que entender. Por quê? Lá tem a guia cego. Já não é o mesmo gabarito, a competência é outra. O nível de lucidez das consciências que estão ajudando, fazendo assistência, o nível é menor. Então, já não é a mesma eficácia, não é o mesmo desempenho, a performance é outra. Então, o percentual caiu. O ideal seria que todo mundo aqui tivesse como assistência só serenões, né? Isso também ainda não é possível. Agora, um dia vocês vão merecer, e o pior, ou o melhor, vocês vão ser. Uma coisa primeiro vocês vão merecer, depois vocês vão ser. Isso é o máximo, é o negócio do ser e estar. Quer dizer que a ferramenta ela vai se aprimorando, a pessoa vai... Através do alto esforço. Uma palavra seríssima que eu uso é essa, que eu faço isso uma palavra só. Alto esforço, sem o O. Alto esforço. É uma das coisas mais sérias que tem. É a base de tudo, de qualquer consciência. E atualmente, tudo que eu estou usando, eu estou colocando alto esforço, que é até difundir essa ideia por aí, para fazer uma síntese da prática, pragmática da situação. Professor Valdo. É a saída. Sim. Aqui na fatologia, na terceira linha, tem a causa primeira das coisas. A gente sabe que a ectoplasmia tem como causa primeira a mitocôndria. E qual que é a causa primeira da mitocôndria? A causa primeira das... Aqui, vamos entender bem. É o prim pensene. Eu não sei o que é isso. Isso é mateológico para mim. É o Deus. A inteligência suprema do universo, do cosmos. Isso é bobagem. Não adianta a gente entrar nessa. Agora, eu tenho que falar aqui que a causa primeira das coisas... Por quê? Numa coisinha pequena, não precisa de apelar para... Né? Você já sabe o que é. Uma coisinha pequena. Entende? Você está examinando ali. Viu uma sujeira, você vai examinar, você sabe de onde veio a sujeira. Não precisa de ir numa causa, mas tem uma causa daquilo ali, que é aquela sujeira. O processo todo, filosoficamente, a gente tem que ir, né, de um lado para o outro. E tem que ir à nascente. A nascente é a origem. A origem é o primo pensene. Tem uma inteligência acima de tudo isso aí que a gente não entende. Então, pense bem. Qual a inteligência depois da inteligência da consciência livre? Eu não sei. E outra coisa, isso não interessa. O meu problema, atualmente, é a dispersidade. Eu quero chegar lá. O mais é secundário, não interessa. Quando eu chegar lá, eu vou ver o outro horizonte. O que é que tem depois disso? Por enquanto, meu horizonte está todo aqui, ó, dentro da dispersidade. Eu quero chegar lá. E desejaria passar essa informação para vocês. O meu empenho é a dispersidade. Quero ser desperto. Quero ser desperto. Entenderam? Vamos fazer um piquete da dispersidade. É porque uma vez o senhor falou para mim assim, estuda a paracronobiologia, que o ectoplasma vem daí. Vem. E eu tô o tentando. Ectoplasma, lá no fundo, que você está falando aí, seria a energia imanente. A energia imanente seria, até um certo ponto, dentro da filosofia fundamental, seria a primeira inteligência, a causa primária de tudo. Tá certo? Então é por aí que a gente tem que notar. Agora, ó, existe um princípio filosófico, eu já toquei aqui no assunto, que é o panteísmo. Panteísmo é quando eles acham que o universo todo é o próprio Deus. Deus está em tudo. Deus está em tudo, é onipresente. Agora veja, a inteligência suprema de tudo aí, sobre esse aspecto, o panteísmo está certo. Tem uma inteligência suprema em tudo isso aí, que está dominando isso. Então veja, o panteísmo, a causa primária, Deus, o processo da energia imanente,
semanticamente falando, tudo é a mesma coisa. Você está entendendo, né, o que nós estamos falando? Agora, não interessa, porque tudo isso é mateológico. Agora, é duro a hora que eu viro para você e falo assim, a coisa mais importante é você dominar o estado vibracional, por causa das suas energias conscienciais. EC. Coisa muito séria. Entende? Estado vibracional. EV. Muito séria. Mas aí eu viro para você e falo assim, tudo isso a gente tira da energia imanente. A energia imanente é mateológica. Eu não sei o que é isso. Mas, Oswaldo, então, para que estudar, né? Para Agora, nós temos que colocar o nome aos bois, filosoficamente, está explicando isso tudo, para a gente colocar a coisa do ponto de vista científico, com lógica, dentro daquilo que a gente já admite. Porque tudo é um processo de admitir. O que você admite? Cada um de nós aqui tem um nível de admissão da realidade. Professor, então, para que estudar paracronobiologia? A paracronobiologia ela é importantíssima. Se você não estudar isso, você não vai nem levantar um pedacinho assim, ó, só um pedacinho aqui da ponta da realidade da mateologia. Agora, você vai chegar perto da mateologia, vai meter a cara lá e ficar só nisso? Não, a gente quer ciscar. Vamos ver, ó, apareceu um buraco aqui, vamos ver o que é isso. Porque depois não vai ser. A hora que a gente for evoluciólogo, eu te aviso, a minha mateologia já diminuiu. Você está entendendo? Alguma coisa eu já vou arranjar. Agora, parece que o Marx, devido a ele, mesmo ser o Marx, ele vai chegar lá primeiro. Então a gente apela para o Marx, ele manda um e-mail para a gente. Um e-mail interdimensional. Evaldo, é o seguinte, a filosofia, as religiões e, sei lá, a humanidade sempre tratou de questões mateológicas fora do alcance. Foi, e perdendo o tempo. É o que acontecia com a gente nas vidas anteriores. Filosofia... É o que eu não desejo perder, nem para mim, nem fazer vocês perderem. Esse é o motivo que eu trago as coisas para debate. O problema é o seguinte, o melhor tipo de informação que existe, qual é? Debate. Se chegar a informação, falar, e a pessoa aceitar, engoliu aquilo e não falou nada, tá péssimo. Isso não é docência. A melhor aula que você dá é a de questionamento, é a de debate. Você falou uma aula e todo mundo colocou a viola no saco, o rabo entre as pernas, baixou a faixa e caiu. Isso não resolve nada. A cara de paisagem não resolve. O processo é criar problema com debate, que é assim que vai esclarecer mais. Agora, então, o problema da nossa informação, antes de mais nada, a comunicologia, da conscienciologia, o ideal para ela é uma comunicologia questionadora, debatedora, polêmica. A filosofia, ela criou muita coisa relativamente boa, inclusive a ciência, mas, por outro lado, ela criou um sem número de questões mateológicas, se misturou com a religião. E outra coisa, eles gostam disso, e o pior da história, criar também uma estilística horrorosa para enrolar todo mundo. É um dos troços piores que tem, hein? Não, é o horrorismo que eu falo que é o horrorível. Mas parece que é horroroso e horrível, tudo simultaneamente. Contemporaneamente, parece que se concentra muito na França também. Sei lá. A França que é a outra coisa. Aí entra a demagogia filosófica, né? Que é a mais apurada que tem de vida dogmática. Amaro sabe mais do que eu, né? Amaro sabe, filosofia, da filosofia da mexeu com você francesa, agora. Valdo, tem parágrafo com 16 linhas. Ninguém merece aquilo. Numa página você tem assim 4 parágrafos, um com 14 linhas, outro com 16, outro com 22, que a ideia vai e volta, ela roda. Você fica esperando o ponto final, ele nunca chega. Nunca chega. Agora, gente, aqui. Sou oposicionista. Já começou assim. Mas a democracia também exige o direito de resposta integral. Quem é que falou que não? O que é que tem? Eu não entendi aqui. E daí? Até aí morreu o Neves. E a família dele? E o cachorro do Neves? Onde é que ficou? Escuta, essa pergunta aqui não fez pergunta. Vamos ver se ainda tem aqui o nome dele em qualquer lugar aqui. Não, parou por aí. Então, ó, faz de conta, não está aqui quem falou, que deu essas 2 linhas, tá certo? Poderia comentar sobre a filosofia de Confúcio e sua compatibilidade ou não com os princípios da conscienciologia? Olha,
tem muita coisa do confucionismo que tem relação com o processo nosso. Só que tem que a conscienciologia avançou mais de vida cosmoética mais avançada. Agora, uma das coisas mais sérias que nós temos muito contato com Confúcio, que ele foi o primeiro grande didata da história humana da Terra. Ele, então, é que criou o processo mais da escola, o processo da docência, o problema da pedagogia. Tudo começou por ali. De modo que nisso aí nós estamos de acordo, que o processo todo, sem estudo, não é possível nada. Estudo e estudo. Sem a reeducaciologia, nada funciona. Sobre isso, nós estamos em pleno acordo com Confúcio. Outra coisa, Confúcio, o nome dele é Kung Fu, mas não é aquele Kung Fu que morreu agora, não. Tá certo? Vamos entender bem isso e não confundir as coisas. Porque senão aí já vira o confusionismo, não é o confucionismo. Vou iniciar um curso de filosofia e minha intenção é me aprofundar na epistemologia e ética. Quais os aspectos da filosofia são os mais relevantes para um conscienciologista, os quais, não ultrapassados, superficiais? Olha, dentro da filosofia, a melhor coisa que você pode estudar é como argumentar bem. O que você acha? Uma boa, gente, uma boa sugestão para ele? Então, vai estudar a dialética. E outra coisa, depois de você estudar a dialética, você vai ver o que é a erística. Depois da erística, você vai ver o que é a maiêutica. Depois disso, você vai ver o que é a eloquência. Depois da eloquência, você vai ver o que é a oratória. Depois, o que é a retórica. E depois você joga isso tudo fora. Agora, você tem que saber isso tudo para ver que não tem valor, que hoje tudo está superado. A própria dialética, vamos dizer, socrática, já não é mais a mesma coisa. Então, por exemplo, examina depois que você examinar todos esses dados que eu dei de debate e de exposição de comunicação, examina como é que eu ajo aqui na tertúlia. A tertúlia é todo dia diário, às 12h30 até às 14h30. É só você pegar e nós vamos ver. Eu uso maiêutica? Eu uso retórica? Eu uso alguma coisa oratória nesse sentido? Não. Eu procuro falar com veemência as coisas dentro de um processo didático. Então, nesse nível, nós já ultrapassamos todo esse processo antigo da filosofia. Eu já falei nisso aqui muitas vezes, expondo a situação, como é que é. Talvez sobre... Porque o processo é do questionamento sem acabar com a pessoa. Então, a primeira coisa que você vai estudar é o seguinte: chegue até a irreverência, mas não entre no sarcasmo. Sobrevive o debate nosso aqui, que não deixa de ser de origem lá, mas que nós adaptamos. Pois é, mas só que tem que a gente também fala a verdade na hora, né? É ou não é? Que deu o Adélio está ali, ó, olha lá. É preciso de ver isso. O Jarbas, olha que não está aí. Tem o Roberto hoje está aí. Uma coisa rara. Você vai falar alguma coisa para nós? Gente, ó, cala tudo que a musa antiga cantou, que agora o Roberto vai falar. Fala lá, Roberto. Eu vou debater um pouco, então. A Juliana falou ali que poderia ser neutro o verbete. Daí eu estava olhando ali no Principiologia, pelo fato de existir princípios patológicos, princípios filosóficos patológicos, como intolerantismo, talião, ignorantismo, isso torna o princípio filosófico uma coisa neutra, no meu ponto de vista. Sim, mas o que me interessa é exaltar a homeostática dele. Nós estamos vendo tudo isso que você falou de negativo para combater isso aí. Não. O problema todo é o combate. A questão é considerar o princípio filosófico que qualquer movimento... Não, o princípio filosófico, de modo geral, mas esse nosso aqui não. Entendi. Esse consistente nosso, ele é homeostático. É isso que eu quero chamar a atenção. Princípio filosófico qualificado... Geral, sim. Geral, sim. É o dos amigos aqui, do nosso excelentíssimo senhor. Sim, senhor Gerais. Arlindo. Esse aí é genérico, mas não interessa. O que interessa é esse nosso. O que eu falo aqui, Roberto, é o seguinte: toda definição que eu faço é para esse texto que vem logo na frente. Esquece o resto. Professor Paulo, podia dar aquela dica aqui, ó.
aquela dica que uma vez você me deu, que é assim, ó, é como se tivesse uma complementaridade com a especialidade. Então, é princípio filosófico da holomaturologia. Então, tem que ser homeostático. Pois é. O senhor já tinha falado isso. Eu já falei isso aí, já expliquei. Mas veja, até agora foram só umas 60 vezes que aconteceu isso, né? Valdo, só... Tinha até uma pessoa que sempre reclamava, toda vez que aparecia. Depois chegou um certo ponto, cansou, que não deu mais. Tem uma pessoa aqui que reclamou sobre isso, eu anotei 8 vezes. Valdo... Vocês lembram, né, quem era? Sabe? Eu não vou falar. A questão é o seguinte, o autor é livre para dizer, é lógico, dentro de certos critérios, mas o critério, pelo que eu vi, é o seguinte, ele é predominantemente homeostático, você dá um realce para isso. Embora tenha no próprio verbete... Não, e outra coisa, a hora que eu falo em homeostasia, eu tenho que falar na patologia. Senão não explica. Em matéria de didática, de docência, nós temos que falar os dois lados. Agora, então, por exemplo, eu vou falar de neutro, eu tenho que falar o que é bom, o que é ruim. Eu vou falar de nosográfico, eu tenho que dar um processo, alguma indicação profilática, terapêutica. Talvez fazer até um verbete disso, porque dá sempre polêmica. O autor, quando se predomina o homeostático... Sim, mas aqui o autor também ele tem que ser lógico naquilo que ele faz. Isso aí, o Roberto e todo mundo pergunta, tem que ser lógico. Mas eu tenho que ter uma lógica e tem que ter coerência nisso que eu estou escrevendo. Um critério assim, mas do autor, mas definir o que é nosográfico. Agora, eu quero só lembrar uma coisa para vocês. De modo geral, todos esses processos, principalmente a tematologia e a atributologia, sempre vão trazer controvérsias, tá certo? Eu falei isso aqui desde que eu comecei a doar as escritas aqui, as redações escritas dos verbetes. Desde o início eu falei isso, que esse aí ia criar problema, os dois iam criar problema. Agora, outra coisa que eu falei também, que está ocorrendo até hoje, eu já esperava isso ter acabado, é que o povo ou vê a neologia, ou vê a exemplologia. Eles não casam uma coisa com outra. Porque a pessoa não leu tudo, ela leu pouco. Agora veja, há 2 dias alguém falou nisso. Pode esperar que o mês que vem vai ter gente. Isso aí, ó, eu já esperava já ter acabado, depois de 7 anos. Agora, não sei o que a Rosa lá falou da holomaturologia. Para mim, eu estou em dúvida se isso, só a holomaturologia vai definir que o verbete é o mesmo. Não, mas olha, não o argumento dela é viável. Vamos só pensar. Não, tudo bem, eu estou em dúvida, eu não estou dizendo que não é. Holomaturologia, quer dizer, é toda a maturidade possível. Holo, é a completa, é a máxima que a pessoa pode ter. Se vai ter uma maturologia maior, essa tem que ser equilibrada, não tem não? Senão, que maturidade besta é essa? Não, que maturidade besta é essa? Essa não é das nossas. Então, sobre esse aspecto, é o argumento que eu já usei aqui mais de uma vez, que ela lembrou. Pois é. Vou dar a minha opinião. Se fosse maturologia, já poderia ser neutro, na minha opinião, entendeu? Da margem a ser neutro. Agora, holomaturologia está difícil. Ela tem razão. Gente, agora aqui, ó, tem uma série de perguntas aqui. Eu estava estudando o Código de Processo Civil e li uma citação do Ponte de Miranda. Na tertúlia, a partir do momento em que o professor falou o nome dele, recebi um banho de energia. Qual a sua análise do Código de Processo Civil e do Código Civil, principalmente quanto à cosmoética ou para direito? Para a época, ele fez tudo que ele pôde. Essa que é a minha resolução. Agora, ó, ele deve estar olhando você. O Pontes é fora de série, e ele está trabalhando junto com alguns dos nossos amparadores. Eu já ouvi várias vezes aqui no meu trabalho. A postura do estudante da conscienciologia perante a política seria de estudá-la para compreender a realidade da SOCIM, onde vivemos, mas sem tomar partido e auxiliar os demais que queiram ouvir a raciocinar sobre essa realidade, para que não sejam politicamente manipuladas e ajam de forma mais lúcida acerca da SOCIM atual? Há alguma outra razão para estudar a política além dessa, segundo a conscienciologia? Sim, existe uma coisa muito séria. A politicologia, ela está em tudo. É o modo da pessoa se relacionar, ela conviver e se conduzir dentro da conviviologia.
Não tem outro jeito. E isso é cosmoético. Sendo assim, o que se passa? Todo mundo tem que estudar e tem que saber como é que vive. Por exemplo, etologia é a ciência do comportamento. Essa ciência do comportamento, ela tem ou não tem política? Vamos dizer, sociologia, ela tem ou não tem política? A politicologia em si, então, ela está em todas. Por exemplo, você vai fazer uma escola. Qual é a política dessa escola? Ela tem que ter uma orientação filosófica. Aquela orientação filosófica daquela escola é uma política. Enfim, um governo, ele tem que ter uma política. E outra coisa, há uma série de políticas que nós temos que lembrar. O povo esquece disso. Há políticas sociais, há políticas institucionais, há políticas familiares, há política da saúde, há política da cultura, há política do esporte. O que é que falta? Tudo precisa de política. Então nós temos que começar a entender isso. Agora, como é que nós vamos estudar mais e ficar mais politizados? Vendo a política do ponto de vista da cosmoética, do universalismo, da prioridade evolutiva das pessoas. Eu só queria lembrar também da política assistencial, né? Para fazer assistência, você também está trabalhando. Não, pois é, a política assistencial é a nossa, essa que eu estou falando é tudo baseada nisso. Agora aqui, qual a melhor forma de expor que a racionalidade subjacente ao princípio consciencial é tão efetivo e lógico quanto a racionalidade do paradigma científico clássico, apesar de não seguir as mesmas regras metodológicas? Não, eu não estou de acordo com isso. Eu acho que nós estamos superiores ao clássico científico. Eu não estou de acordo. Eu vou ler tudo de novo, ver se vocês estão de acordo. Qual a melhor forma de expor que a racionalidade subjacente ao princípio consciencial é tão efetiva e lógica quanto a racionalidade do paradigma científico clássico, apesar de não seguir as mesmas regras metodológicas? Nós achamos que nós estamos muito mais na frente desse povão todo. Eles não têm lógica em matéria de evolução. Estou falando alguma besteira? Não há lógica em matéria de evolução. Outra coisa, o que a ciência estuda em matéria de ética? Quando eles foram fazer o projeto Manhattan para matar aquele monte de gente, tinha cosmoética nisso? Alguém falou em moral? Que é isso? Quando é que a ciência vai falar em moral? O cara que inventou todas essas armas e um monte delas que estão inventando até hoje, ele pensou em moral na hora que ele fez isso? Como é que é? Onde é que está? Agora vem comparar a eletronáutica conosco. Nós estamos falando em cosmoética aqui desde que a gente começou a abrir o olho perante a realidade evolutiva. O negócio é muito sério. Então veja, não faça colocar a conscienciologia no mesmo nível de lógica e efetividade, ou vamos dizer, eficácia do que a ciência eletronáutica. Nós estamos muito na frente deles, tem paciência. Só de colocar a multidimensionalidade com o parapsiquismo na frente de tudo isso, a gente já engoliu a eletronáutica há muito tempo. Valdo, só nesse ponto, a ciência, estou falando com estatística, que eu já li, a maior parte da ciência é financiada pelas questões bélicas, pelo Belicim. Mas agora, ó, nessa questão, a pergunta aqui que foi feita é porque eles querem que a gente coloque igual para poder argumentar perante os eletronáuticos. Eu estou pouco ligando para isso. Depois que eu estou trabalhando 60 anos nessa área, o que vocês pensarem em matéria de pressão, repressão, tensão em cima de mim, devido a falar essas verdades multidimensionais, não está no gibi. Eu estou pouco ligando para isso, não me interessa isso mais. Não ligo mais. O processo da eletronáutica, a gente fala o que existe. Mas veja, eles não precisam da interassistencialidade primeira. A primeira, quem precisa, é aqueles que querem. Aqueles que não querem pegar Deus, eu não quero saber disso. Agora vai não me interessa. Debater com o cientista, que ele é pão mandado do sistema capitalista. Não, aqui, foi o meu negócio. Eu, durante anos, fiz força. Trabalhei com a turma da NASA, lá em Maryland, Silver Spring, os negócios tudo lá para ver a situação. O que adiantou? Adiantou alguma coisa? Outra coisa, eu fazia minhas reuniões com 40 caras que eram os sponsors, o povo que dá dinheiro para sustentar a American Society for Psychic Research.
Alguém falou naquilo? Alguém publicou algum artigo? Alguém falou em livro sobre o que é que eu fiz lá dentro? Todo mundo admitia, na hora que está passando mal, a gente atendendo todo mundo. Enquanto você está dando a teta, todo mundo está a seu favor. Depois todo mundo esqueceu que você tinha teta, que eles mamaram na sua teta. Não tem nada disso. Então veja, isso é processo da eletronótica. Então veja, a parapsicologia. Trabalhei quantos anos com um monte de gente disso no Brasil e no exterior. Tudo é da eletronótica. Tudo ficou dominado por isso. Então veja, não vamos comparar. O que nós estamos falando hoje na conscienciologia já superou a parapsicologia, a eletronótica, a física, o fisicalismo, todas essas pesquisas. Com isso, eu não sou contra eles. Eu não quero perder tempo mais com eles. Não dá. Eu não posso mexer com isso. Entende o que eu quero dizer? Então, veja, também não vão fazer comparação nossa, que nós estamos na frente disso aí. Me perdoa, mas estamos. Agora, numa questão, por exemplo, vamos supor que amanhã apareçam os caras do jeito que foram aqueles lá da universidade falar comigo no Porto. Eu, antes deles começar a falar, eu comecei a descascar tudo da ciência e coloquei cada um no seu lugar. Eles me entenderam. Outra coisa, eles eram da Universidade de Coimbra. Tudo de lá. Eram 2, sentaram aí na frente. E eu comecei a falar, o assunto que eu ia falar era dos mais avançados sobre o processo de ciência. Eu desanquei tudo, falei tudo, debati com eles, mostrei a realidade, muita coisa admitiram. Quando a pessoa quer, ela admite. Agora, por exemplo, lá na Universidade, Columbia, lá em Manhattan, vou lá, faço o negócio, mostro do ponto de vista prático o emprego da energia sem tocar nas pessoas. Aquilo a gente comprovou, fizemos até filme, o povo tudo viu. Os caras me seguiram lá durante uma temporada, viram inclusive aquilo que a gente atendeu. E depois, mais nada, não tem mais nada. O que aconteceu com isso? Nada. Então veja, eu não vou perder tempo com isso. Isso aí é chover no molhado, é cuspir para cima, é escrever na água, é dar rasteira no vento. Nós não vamos perder tempo com essas bobagens. O negócio é deixar para lá. De modo que, quando fala essas coisas, que o povo começa a querer colocar coisa igual, não me compara, nós estamos muito acima, nós não estamos por baixo, nós estamos acima disso, pela realidade daquilo que nós fazemos. Agora, eu tenho que ser veemente da defesa desses meus princípios, porque a minha vida toda eu estou empenhado nisso. Se eu não defender isso, ou eu estou gagá, ou fiquei assediado. Página 11, Interaciologia, segundo item. Como ocorre na prática a interação, princípio do conhecimento, princípio da sociabilidade? Está correto afirmar que quanto mais a consciência adquire conhecimento, mais sociável ela se torna? Sim, está perfeito, é isso aí. Você pegou justamente o que pega. A sociologia, o povo quer acabar com isso por causa da ditadura. Já quiseram acabar até com o estudo da sociologia, que é uma vergonha. Agora veja, isso é por quê? Por causa dos políticos, que a hora que começa a estudar o político, pela sociologia, começa a ver essa sujeirada toda do mensalão, do PT, do Fórum de São Paulo e outras coisas mais. Agora aqui, o senhor se refere muito seguidamente sobre guia cego. O que é? Ah, sim. Você quer falar alguma coisa sobre guia cego? Alguém quer falar aí? Lógico que você quer falar, só para não ser só eu aqui. De vez em quando é bom vocês tocarem no assunto. Todo mundo aqui já sofreu com guia cego, todo mundo é doutor em guia cego, é ou não é? Esse assunto todo mundo sabe. Bom, guia cego seria aquela consciência extrafísica que, ora, pode estar fazendo uma assistência para você, mas, ora, não está fazendo assistência, está prejudicando, falando assim de maneira simplificada. Então, é ambíguo, quer dizer, não chega a ser um amparador. Muitas vezes até pode ter uma boa vontade, mas acaba tendo um papel também, em alguns casos, de assediador. Então, não chega a ser uma consciência assistencial para valer. Muitas vezes tem até corporativismo, quer dizer, ajuda só num aspecto para um grupo e para alguns pode estar ajudando, para outros pode estar prejudicando. Então não tem essa definição da assistência para valer. Por isso que é um guia cego, quer dizer, é um guia que está no escuro, está orientando muitas vezes um trabalho, mas está cego, quer dizer, não sabe para onde está orientando na realidade. Agora, ó,
fazendo um complemento aí disso que ele esclareceu bem, é o seguinte: o guia cego, ele é sempre sectário, ele é faccioso. A hora que ele é sectário, ele não tem universalismo. Não tendo universalismo, ele não tem cosmoética. Então, não tendo cosmoética, ele não tem maturidade. Ele não tem maturidade, a evolução dele é mínima, por isso que ele é cego. Ele não enxerga bem a situação na frente, está com a neblina na frente, está tudo fechado. Agora, outra coisa, você olha, as religiões só tem guia cego. Por quê? Você já viu alguma religião que fosse de todo mundo? Eles falam muito em ecumenismo. Você já viu esse ecumenismo funcionar? Isso não existe, isso é bobagem. Por quê? Vai o Papa e vai querer juntar com a outra religião, mas ele não deixa a religião, então ele tem que passar para outra, ou juntar as duas, ou criar uma terceira, para ser ecumenismo. Então, tudo que se fala em ecumenismo é de vomitar, é besteirada. Tudo isso é bobagem. Funciona. A hora, por exemplo, que vai juntar, faz uma igreja ecumênica. Então, qualquer um pode ir lá e entrar. Mas veja, esse ecumenismo é o mesmo daquele caixote que a gente sobe lá no Hyde Park, em Londres, e mete o pau no governo, fala o que bem entender, vem o outro e sobe. Isso é ecumenismo. É a mesma coisa do processo religioso aí. Vocês estão entendendo como é que é? A turma do caixote. Agora, então, vamos entender. Vamos agora na parte prática do guia cego. Você olha essas doutrinas, seitas e religiões africanas, brasileiras, afro-brasileiras, que fazem despacho. Você sabe como é que é o despacho disso? Uma pessoa deu dinheiro para fazer o despacho, eles fazem a seu favor. Vem ali o nosso amigo e ele paga o dobro daquele dinheiro. Eles acabam com você para ficar com ele. Agora eu vou lá, como eu tenho mais dinheiro, dou mais dinheiro, ele acaba com ele lá. Então veja, esse é o guia cego. São os guias cegos que orientam essa comercialização assistencial das religiões. Está entendendo? Outra coisa, vamos agora ver. Isso aí eu falei de seita, mas tem religião também africana, tudo desse jeito, com despacho. Tudo. Agora vamos ver na Igreja Católica. Lá pelas tantas apareceu um cara e falou assim: estão vendendo demais as coisas. Vocês lembram? Tudo virou um balcão. Templo é dinheiro. Então é preciso dar um jeito da gente acabar com isso. O troço foi rodando, fizeram a igreja anglicana com o negócio todo, virou um negócio que está aí que chama protestantismo. Protestantismo são as igrejas evangélicas. Isso tudo apareceu com Calvino, com um monte daqueles caras todos, Lutero, que foi o principal da história. Agora, tudo por quê? Guia cego. Agora veja, guia cego brigando com guia cego. Eles saíram do guia cego de Roma e ficaram com os guias cegos luteranos e calvinistas. Mas tudo por quê? Porque não tem universalismo. Vocês já viram alguma coisa de universalismo, por exemplo, com os evangélicos? Então, veja, isso é guia cego. Então, a primeira coisa, para entender o guia cego, é estudar qualquer tipo de religião ou seita, que você vai ver que está cheio de guia cego. O espiritismo está cheio de guia cego. As federações, elas são movidas a guia cego. Só se fala lá em Jesus Cristo e Allan Kardec. Isso é guia cego. Quer dizer, tudo é sectário, é faccioso. Aonde tem partido, não tem universalismo. Partido quer dizer uma parte. Universalismo quer dizer o todo, é tudologia, é o negócio todo. Eu acho que, se esclarecer mais isso aí, eu acho que está claro. Como posso fazer a correlação entre a neurociência e a paraneurociência? Entre a cerebologia e a paracerebologia? Está para você, Rosa. Haja vista ser o paracérebro impalpável para estudos mais aprofundados. Quais métodos posso utilizar para o estudo do binômio cérebro-paracérebro? Olha, o primeiro que eu posso te dar é um processo da medicina muito sério. Já que você está falando em cérebro, você quer saber disso, vamos falar em medicina, que é uma técnica, né? Medicina é uma técnica. O problema é o seguinte: existe na medicina uma técnica que é o chamado diagnóstico diferencial. Use o diagnóstico diferencial que você vai saber o que é cérebro e o que não é cérebro. Então você faz o diagnóstico chamado também por exclusão. Se uma coisa não é essa e nem é isso, é uma terceira coisa. Isso é exclusão. É assim que a gente analisa os processos. Filosoficamente tem várias argumentações para isso aí.
Mas do ponto de vista da ciência, o negócio é muito prático. Então, a primeira coisa que você deve fazer é ver o que é cérebro e o que não é. Por exemplo, a hora que você vê um fenômeno parapsíquico que transcendeu qualquer fenômeno físico, aquilo você já pode atribuir para alguma coisa que entrou para a cérebro. Uma ectoplasmia maior que aconteceu, alguma coisa que transcendeu a parte física, tem paracérebro nisso. Então, por exclusão, você vai ver. Não, isso aqui, ó, não há nada físico que explique isso. Então, a primeira coisa que você pode fazer, fora da medicina, seria estudar o poltergeist. Vamos estudar as casas de assombramento, o que tem? Ver se acontece alguma coisa. Se você arranjar um lugar, por exemplo, que você vai lá e vem cocô na sua cara, no ar assim, ó, sem ninguém que está lá, só você sozinho, tem alguma coisa, né? Ou tem um ventilador que está ligado, ou tem alguém atrás do ventilador, né? Alguma coisa tem que ter a ver, né? Então, veja, poltergeist é isso. A pessoa, então, por exclusão, vai saber, não, tem um negócio além disso, tem que ter um cérebro além disso aqui, além disso, porque como é que é? Como é que essa coisa aconteceu? Então, tudo aquilo que transcende os fenômenos físicos já pode ser chamado, que já está começando a entrar no domínio do paracérebro, para a pessoa começar a entender. Qual o motivo de que a gente goste mais de cachorro e gato do que a baratrosfera? É porque ainda estamos com o pé nela? Não. O problema é que o cachorro e o gato estão juntinhos de você e a baratrosfera está longe. A hora que você for lá, você vai ver que a situação é precária. Porque você vai ver, às vezes, do seu passado milenar, gente que você gosta, que está lá, que você quer tirar, e é um problema. Aí você gosta, todo dia você está frequentando a entrada da prisão, da baratrosfera, para ver se tira o povo que está lá dentro. Está esperando ser absolvido, dá um jeito, entra lá para fazer resgate. Aí você vai começar a gostar da baratrosfera. Por isso que eu falo, eu gosto muito da baratrosfera. Sem a baratrosfera, nós iríamos diminuir o nosso universo assistencial na Terra. Como é que você ia ficar sem fazer assistência para recobrar todos os males que você já causou nas vidas anteriores? Você não tanto, mas no meu caso, eu, o Lorde, por exemplo, o serenão já seria capaz de manipular a energia imanente sem torná-la EC? Olha, eu já falei isso milhões de vezes. Ele já faz isso e eu não sei o percentual que ele consegue de fazer e torná-la pura quando ele entra lá. Mas deve ser um percentual avançado. Agora, eu acho que a consciência livre deve ser mais forte ainda do que ele. E aquela consciência que já evoluiu mais do que a consciência livre deve ser mais, o outro mais, o outro mais, o outro mais, o outro mais, dízima periódica. Todas as consciências livres fazem isso. Aí ele está perguntando, qual tipo de energia acumulado nas centrais extrafísicas de energia? É uma energia média, para atender a maioria do povo que precisa, porque não pode ser uma energia nem evolutiva, alta, de consciência livre, nem pode ser também uma de topeira. Então, entra a topeira e a CL, está lá a energia. Qual o maior legado que a filosofia clássica deixou como princípio filosófico? Agora é para você responder, Arlindo. Qual o maior filósofo da atualidade cujo princípio filosófico converge com a conscienciologia? Pode falar, Arlindo, é você, é filosofia. Olha, primeiro está falando, a filosofia clássica deixou. Qual o maior legado? Para mim é o debate. Isso, estou esperando a coisa. O debate. Debate. É esse que sugeriu a ciência para entrar no processo do debate e o problema de fazer entende? O questionamento o tempo todo. Sem isso nós estamos perdidos. Agora, a filosofia, ela afirmou isso aí. Isso aí a gente deve a partir mais ou menos do Sócrates para cá. Você não acha? Correto. Agora, segundo, qual o maior filósofo da atualidade cujo princípio filosófico converge com a conscienciologia? Eu acho que é o Zavlatsky. Cadê o Zavlatsky? É o Zavlatsky, né? Você tem citado... Zavlatsky. Eu chutaria o Adorno, né?
Temos falado muito no Adorno. Não, mas o Adorno tem muita bobagem. O Schopenhauer. O Adorno tem muita bobagem. Não, Schopenhauer você não fala nisso, porque senão daí a pouco... Se você falar em Schopenhauer aqui, você vai sair... O que eu falei em Schopenhauer... Você vai sair aos pedaços, vamos fazer um linchamento. Vai acontecer um linchamento aqui. Nem o Sartre também... Se alguém chegar e defender o Schopenhauer, nós estamos perdidos. Eu não tenho jeito de defender essas pessoas. Eu particularmente gosto muito do Popper. O Popper, não, ele tem umas coisas boas, sim. Mas havia bobagem grande. Agora, veja, ele estudou aquele negócio dos vários tempos, aquela coisa que está muito perto das coisas da Conscienciologia. Mas eles não tinham noção dessa história. O Adorno, por exemplo, também não dá para você defendê-lo. Mas assim, que aproxima tanto da Conscienciologia, não existe. É o Zaslavsky. Como é que é? Zaslavsky. É o Zaslavsky. Como é que é? Fala direito aí o nome. Zaslavsky. É o Zaslavsky. Tá certo? Tá vendo? O processo todo é filosófico. Professor Valdo, aqui em cima, sobre o filósofo, né? A gente está estudando vários filósofos lá no PAI, e a gente vê que os filósofos da antiguidade, da Grécia, pelo menos tinham alguma coisa lá que a gente poderia falar de parapsiquismo. E que os da atualidade é nulo. Então, nega-se muito, e é o problema do eletronáutico também. Eles anularam tudo porque eles não podem mostrar aquilo que eles não conseguem repetir. Cada repetibilidade. É o que a ciência fez também. Mas nesse ponto piorou bastante, né? Do que pelo menos Platão falou alguma coisa. E eu dou uma solução para eles. Vai fazer o arco voltaico. Se os caras começarem a fazer arco voltaico, eles vão ver que o negócio funciona. Mas para isso, tem que estudar o EV antes. Qualquer coisa, vim também nos nossos laboratórios e assistir aí as dinâmicas. Isso aí pode ajudar o cara. Agora aqui outra. Pitágoras, Confúcio e Buda viveram mais ou menos na mesma época. O senhor vê algum vínculo de tarefa entre esses três educadores em ambientes culturais tão diferentes? Olha, eu não vi muita relação entre eles, não. Cada um estava mexendo no seu, vamos dizer, no seu feudo. Porque era um monte de gente diferente, né? Pitágoras num lugar, Confúcio no outro e Buda no outro, não é isso? Não tinha nada que ver. Então, veja, o olo pensante de cada um era diferente. É a vida. A vida é assim. Segundo a OMS, quer dizer, a Organização Mundial da Saúde, a gripe suína foi elevada para o nível de pandemia hoje. Opa, vocês estão sabendo disso? Isso é novidade. Obrigado pela sua coisa. Isso deve ter saído agora. Eu vi no jornal de ontem que eles estavam estudando se elevar, que já morreu milhares de pessoas até agora. Não é isso? Agora aqui, vamos ver o que está falando. Então aqui, segundo a OMS, a gripe suína foi elevada para o nível de pandemia hoje. Os infectados pelo vírus do mundo já ultrapassam 27.727 em 74 países, com 141 mortos. Fora aqueles que não foram notificados, que não entraram. Eu sempre esqueço de pôr isso aqui. Quem conhece bem medicina e a saúde dos países sabe que um monte desses casos não são notificados. Então é muito mais do que isso. São os não notificados. Você não está de acordo? Tem mais médico aqui? O que é que vocês acham? Quais são os outros médicos? Você está de acordo com isso? A maioria dos médicos estão de acordo com isso. Tem mais algum médico aqui para cima? Hein? Tem, pois é. Agora, gente, vamos ver o resto. 74 países com 141 mortos. Número liderado pelos Estados Unidos com 13 mil casos. Quem é que vai aos Estados Unidos? Tem alguém que vai nesses próximos dias? Olha lá. Hein? Seguidos pelo México com 6 mil casos. Canadá com 2 mil. E Austrália, que já superou os 1.000 casos na Austrália. Os outros estados com mais casos são Espanha, Japão, Reino Unido e Chile. Quem está mais próximo da gente aqui é o Chile, tá? Cadê o Djalma? Ele vai para o Chile? Aí foi lá? Ixi. Vai haver uma limpeza da população de língua inglesa decorrente dessa pandemia. Com melhora do nível dessas populações? Não, o que é isso? Porque o foco ocorre bem no país mais encrenqueiro da atualidade. O país mais encrenqueiro aqui seria os Estados Unidos, né? Que a pessoa falou. Você sabe, os afins se atraem, né? Deve ser isso. A causa, então, deve ser da gripe suína nos Estados Unidos, deve ser o Pentágono, tá certo? Que ponto que o Pentágono tem culpa disso? E eu posso falar para vocês um negócio lógico.
Quer saber? Estados Unidos gastam dinheiro demais com armamento. Podia estar fazendo isso em favor da população, para desenvolver vacina, em vez de estar fazendo arma de tudo quanto é jeito. O que vocês acham? O Pentágono está nessa ou não está? Hã? Lógica é lógica. Tem lógica que eu falei? Tem. De que forma conviver com guias cegos intra-extrafísicos na família, dentro da própria casa? A primeira coisa, abençoa o seu óleo pensene, exterioriza bastante energia. E outra coisa, faça bastante doce de leite, dê manga madura para todos. Esse é o caminho. Manga madura é uma delícia. Uma outra coisa, se tiver algum processo, arranja ameixa preta, daquelas secas, que ela ajuda, porque se a pessoa está intoxicada... Vocês estão entendendo a minha intenção subjacente? A segunda intenção que está nisso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. Desconfie se a sua família está recebendo muitos saquinhos de ameixa preta. Quer dizer que a situação lá está precária. Entende? É preciso desopilar o fígado. Viu? Eu estou usando pelo menos a expressão melhor, desopilar o fígado. Valdo, Cheguei perto. Professor. Só para completar lá aquela questão, os contemporâneos, eles se tornaram eletronóticos, como até já disseram aqui. E lá atrás até falaram do Platão. Eu também acho que o que se aproxima mais da antiguidade é o Platão, na questão da conscienciologia. Porque o Platão é que representou Sócrates, né? A situação toda, ele que escreveu, ele que deu valor para isso. Não há dúvida. Até um certo ponto você tem razão. Quem é que estava aí com o microfone? É você. Em Curitiba a gente tem o GPC TENEPES, e daí a gente está estudando o código grupal de cosmoética, que está ali na codigologia. O senhor teria algumas sugestões, indicações de como formar um código desse? Porque a princípio a gente está estudando, mas no meu ponto de vista, assim, do que eu já vi o Max conversando com você, dando indicando de como formar o pessoal. Como formar o pessoal vai muito para estudar os trafares, para melhorar, e para estudar o grupal lá, no meu ponto de vista, está muito teórico. No ponto de vista, não, escuta, o grupal está muito teórico. O pessoal não está teórico. Ele é super mais prático ainda do que o pessoal. O pessoal é o conscienciograma, é a consciência. Agora, você quer estudar o grupal? É a Unicim, que estuda as ICs. É só pegar na Unicim e perguntar: quais são os trafares das ICs atualmente? A Unicim tem estudo lá relacionado. Eles vão te falar na hora. O código, a partir daquilo, combater tudo aquilo que seja negativo, que a Unicim achou que é anticosmoético, que não é o melhor, que não é o ideal. É muito mais fácil o grupal do que o pessoal. Tem lógica? O que eu acabei de falar? Sabe o que é Unicim? Sim. Tem lógica? Pode falar, Flávio. Valdo, eu queria voltar naquela questão da sua relação, seus esforços que você teve de debates, de conversa com cientistas em geral, eletronáuticos. Como é que você compara o seu caso com provavelmente o nosso? Como é que você vê as diferenças e semelhanças? Olha, o meu caso, eu era uma pessoa que não escondia nada, falava tudo na cara. Agora, eu ganhei o apelido, que era Brazilian Crazy. Quer dizer, o doido brasileiro, o brasileiro doido. Eles falavam isso para mim. Por quê? Não podiam me combater. E outra coisa, um monte dessas pessoas ficaram meus amigos com o tempo. Por causa dos fenômenos. Os fenômenos vieram falar a meu favor. Então, o problema todo, eu recomendo, se vocês querem debater muitas coisas, coloca todo mundo mexendo com o estado vibracional. Com isso, eles vão ver que existe energia. O dia que a pessoa descobrir que tem energia, a coisa melhora. Uma outra coisa, tem muita gente da eletronáutica que domina a energia sem saber que domina. Então, o dia que ele descobrir aquilo e saber manipular a si mesmo com o processo do energossoma, ele vai longe. É isso que eu fazia com as pessoas. Agora, eu ficava com elas, aí no mínimo 2 dias junto comigo. Depois, defasava. Eu chamava isso de defloramento parapsíquico. Entendendo? É acabar com o processo do materialismo da cabeça da pessoa. Algumas pessoas eu consegui isso seriamente.
Agora, algumas eu tive que começar a fazer isso, eu não queria fazer não, mas eu tive que começar a fazer por causa do congresso de parapsicologia, ou de projeciologia e depois de conscienciologia que a gente fez. Isso aí trouxe gente do exterior e aquilo criou problema. Então, para socorrer, se a gente conviver com a pessoa da eletronáutica, no mínimo, você vai deixar com a pulga atrás da orelha com ela. Só de conviver com a gente. A maioria de vocês já tem isso. Devido o quê? Não é bem o seu parapsiquismo, não é isso. É a assistência que você tem. Porque se você tem assistência, se tem um amparador, na hora que chega a pessoa da eletronáutica, eles vão ajudar você, intuir, inspirar você, mas vão pegar aquela pessoa também e clareá-la. Se ela está perto de você, dentro do mesmo óleo pensene, a tendência é afastar os assediadores da pessoa. Ela vai ficar pura. Se ela é da eletronáutica, ela tem um pouco de racionalidade, dentro daquela condição pura, ela pensa, ela vai refletir, aquilo pode fazer uma reciclagem violenta. Eu já vi gente mudar na hora, e já vi outros que falam assim, olha, você tem toda a razão, tudo isso, mas eu não quero saber. Eu mesmo, se ver essas coisas, eu vou ficar contra. Que eu tenho outros princípios para defender, eu não posso sair dos meus princípios. Então não adianta. E quase sempre há um apelo familiar. Não, é o meu filho que está seguindo a mesma coisa que eu. É a minha filha que está lá junto. É o meu irmão que está lá com a situação. Olha a posição dele. O processo profissional e o problema político da profissão. Então, a hora que esses caras falam, eles falam igualzinho os políticos de Brasília. A técnica é a mesma. Está entendendo? Tudo está defendendo as bases. Agora, basta ter dessomado um familiar num trabalho como esse, por exemplo, você está fazendo um trabalho dentro de uma empresa, daquelas bem materialistas, mas basta um dos superintendentes, diretores, ter perdido um filho ou uma pessoa querida, que ele te procura no intervalo para te crivar de perguntas. Mas comigo isso sempre foi, então, a vida inteira foi assim. A coisa mais séria é o processo pessoal, quando mexe no processo da autoridade. Eu sempre conto aquela história que foi uma coisa assim que a gente resolveu na hora, um processo emergencial, e que a cirurgia foi feita incontinente, quer dizer, imediata. Eu vinha muito aqui para falar nas televisões aqui do Sul. Numa dessas redes, eu chego lá, já estava marcado o negócio todo. Na hora, então, que eu vou entrar, chegam 3 pessoas lá da rede e falam para nós assim, o nosso chefe, o gerente aqui, aquele que manda na gente, queria falar com o senhor em particular. Aí, eu então viro para ele e falo assim, mas o que é que houve? Eu falo assim, não, ele tem alguma coisa, ele está com muito problema, e a gente não sabe bem o que é que se passa, mas ele já está começando a criar os problemas dele, dentro da autoridade administrativa aqui do trabalho. De modo que o senhor puder ir lá, ver o que o senhor faz, o senhor, a hora que for ajudá-lo, o senhor não vai ajudá-lo, o senhor vai ajudar nós todos. Vai ser a organização inteira, de ver o que há com ele. Eu, então, faço o negócio todo, atendo o programa, respondo as coisas, gente de casa, a gente responde tudo. A hora que acaba, eu viro para ele e falo assim, então, como é que é? Olha, ele está te esperando. Ele está sozinho no escritório dele. Vem cá que nós vamos. Aí o cara abriu a porta, falou assim, ó, fulano está aqui. Eu entrei então, cumprimentei. Na hora que eu vou entrando assim, eu vejo aquele negócio de energia violenta do meu lado direito. Aí eu, antes de sentar, porque ele mandou que eu sentasse, eu vou passando assim e vejo, tinha aqueles negócios, você sabe o que é lambril, não sabe? Lambril, que às vezes é muito usado até na França, que tampa, aquelas coisas todas. Lá estava muito bem decorado, o recheio decorativo da gerência dele, ou a diretoria, sei lá o que é aquilo, mas o que comandava. Então eu fui passando e fui olhando assim, e encostei a mão para ver se aquilo era tipo lambril. Porque o negócio vinha dali. Aí eu escuto ele, tudo que fala, os problemas que ele tinha, as coisas que estavam piorando a cabeça dele, um milhão de coisas. Depois, então, eu viro para ele e falo assim, escuta, eu estou de acordo em ajudar o senhor, essa situação toda aqui, mas eu quero que o senhor seja bem sincero comigo.
que tem aqui escondido aqui dentro? Principalmente desse lado aqui. Disse, não, aí tem uma das coisas mais sérias da minha vida, que é a minha hoploteca, a minha coleção de armas. Aí ele mexeu no negócio, eu troço feito, e apareceu aquele monte de arma, tudo quanto é jeito. Tinha arma de 1.700, arma de 1.600, tudo, cada uma mais cara do que a outra, e tudo brilhando. Quer dizer, aquilo tinha sido passado alguma coisa recentemente. Aí eu viro para ele e falei assim, olha, a hora que eu entrei, eu senti as energias negativas disso aqui, isso aí está piorando a sua cabeça. Você tem que ver que tudo deve nascer disso, você tem que dar um sumiço nisso aqui. O ideal é enterrar essas armas, o mais depressa possível, dá um jeito nisso. Isso aí vai ficar. Assim, mas como? Eu nunca pensei em uma coisa dessa. Isso aí é a coleção que eu gosto tanto, que tanto eu trouxe para cá, fiz a instalação disso tudo, para ficar juntinho dele. Vocês estão entendendo o nível dessa situação? Então, por exemplo, num caso desse, a gente liquida com a pessoa na hora. Agora, veja, os amparadores entraram nisso de uma maneira violenta, para eu sentir a energia daquele óleo pensante, sendo que estava tudo vedado. Você entrava lá dentro, você não está vendo nada disso. Agora, você sabe de ver aquelas garruchas brilhantes, tipo amarela, você está entendendo, de cabo, tudo cheio de desenho, aquele negócio todo, uns laqueados, aquele troço antigo, aquele outro filigranado, cheio de coisa, uma loucura. Eu falei assim, ó, que loucura. Ele falou assim, olha, todas são capazes de dar tiro. Ele, tudo que ele falava, piorava mais a situação de tudo que ele dizia. Não, essa aqui, ó, tudo indica que ela esteve na guerra tal. Deve ter matado muita gente. Aí eu sentei lá e falei assim, agora você senta, eu vou te falar aqui o que é que se passa com a situação dessa, como é que é isso é fisicamente. Isso deve ter. Aí eu comecei a falar, não está acontecendo um caso disso assim na sua vida? Eu falei assim, tá, como é que você sabe? Várias coisas eu perguntei, eu falei assim, como é que você sabe? Não, é tudo decorrência disso. Aí ele foi olhar. Então, havia na casa dele já vários casos que tinham ocorrido com ele de acidente de percurso, que ninguém sabia. Eu falei assim, me fala, o que aconteceu assim, assim? Aí ele abriu o jogo. Tinha um monte de coisa, muito mais do que o povo da televisão estava sabendo. Quem pode ter sido essa consciência em outras vidas? Hein? Quem que pode ter sido essa consciência? Belicista, está na cara, né? Está na cara, para gostar tanto da hoploteca. Quer dizer, fez uma coleção de armas. Isso é uma loucura. Todos esses caras são belicistas. É só os últimos 2 milênios. Não tanto, só os últimos 2 milênios, é isso mesmo? Tem gente assim. Agora, tem mais alguém que está com o microfone? Professor, aqui no B. Você pode dar exemplos de pessoas, você falou de gente que domina a energia, mas não tem a menor ideia disso. Pode dar exemplos de pessoas assim? Por exemplo, examina você. Você estudou alguma coisa em universidade? Não. Então, nós temos que arranjar outro lugar. Você estudou, você trabalhou em alguma repartição, algum lugar de esporte, profissão, qualquer coisa, por exemplo. Num lugar desse, qualquer instituição dessa, você vai encontrar uma pessoa que domina todo mundo. Ele é o líder, todo mundo atende o que ele fala, e outra coisa, às vezes o cara é eletronáutico, ele só pensa em dinheiro, não pensa em outra coisa, mas domina todo mundo. Você já encontrou alguém assim? Pois é, esse cara domina a energia. Se ele não dominasse, ele não seria líder dentro daquele processo, e às vezes mexendo com uma coisa, às vezes até negativa, antipática. Você entendeu? Isso é energia. Então, está cheio, nós temos... o cara chegou para mim e falou assim, eu queria estudar um mega assediador. Eu falei assim, olha em torno de você. Ele falou assim, em torno de mim eu estou vendo você. Não, eu não sou, eu sou fraco, eu sou um mini assediador. Eu não sirvo, você tem que arranjar um negócio maior. Mas então nós temos uma série de assediadores intrafísicos. É só procurar que a gente vê. E que domina a energia. O problema todo é esse. Mas a maioria é inconsciente, ainda bem. Porque se ele soubesse, está danado. Mas agora o problema bom é o seguinte, quando a pessoa começa a estudar mais energia, ela vê que a energia tem que ser usada com cosmoética. Quando ela não estuda, aquilo vem contra ela. Então, sempre que a pessoa estudar, todo mundo vai sair bem, vai ter proveito com isso. Não deve deixar de estudar, entende? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada.
As pontuações da tertúlia de hoje foram 12 votos online, 19 perguntas respondidas online, 17 perguntas presenciais, 105 assinaturas no livro de presença, 14 praticantes da técnica de Invexis, 1 voluntário das Invexis. Hoje vamos ter 6 recados. Professor Amália, SP1, Buenos Aires, Rosa, curso Lexicologia, Elizabeth, Reaprendência, Eliana, Acoplamentário, Eduardo, Amigos da Enciclopédia, e um convite para a palestra da Unicim. A eleição do verbete para amanhã. Abordagem da antessala. De missionário antievolutivo. Prurido consciencial. Superestimação pontual. Verbete-chave. Vamos pedir para as pessoas, quem vai dar os recados, sejam breves, e quem que está aguardando, por favor, aguarde em silêncio até o final dos recados. Obrigada. Olá a todos. É a última chamada para o ECP1 de Buenos Aires. Quem é que quer treinar um pouquinho seu espanhol, melhorar a sua fluência, a oportunidade é imperdível. A semana que vem, 19, 20 e 21. Os professores são Romeu Reginato e Cristina Aracaque. Então é uma oportunidade, inclusive, de tirar dúvidas com esses professores que são brasileiros e que vão ajudar os participantes que quiserem treinar no idioma espanhol. 19, 20 e 21, Buenos Aires, voos de aerolínea saindo de Puerto Iguaçu. Então fica aqui o convite mais uma vez para vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui divulgando o curso Lexicologia. Ele vai ocorrer nos dias 3, 4 e 5 de julho. Esse é um curso que nós trabalhamos com os dicionários do Holociclo, fazendo duas abordagens simultâneas. No autoconhecimento, através dos temas escolhidos, e também algumas técnicas de escrita intelectivas, que são, por exemplo, a definição, analogismo, coloquialismo, antagonismo, neologia e etimologia. Os professores são Cristiane Ferraro, Roberto Almeida, Pedro, eu, a Lourdes Pinheira, Cristiane Aranda e a Mabel Teles. Algumas pessoas perguntam se tem que ter algum embasamento. Não, nós começamos do início mesmo. Tá? É um curso bem básico, é um curso bem prático. A divisão entre teoria e prática é assim, 1% de teoria, todo o restante de prática mesmo. Então a gente convida todos, nós estamos já na 4ª versão do curso, né? É um curso bem importante. Outras pessoas também perguntam se é para entender o verbete. Não é um curso sobre verbete, mas é um curso que, na medida que você vai aprendendo essas técnicas e vai se autoconhecendo melhor, você compreende melhor também a leitura dos verbetes. Tá bom? Boa tarde a todos. A Reaprendência convida todos os tertulianos para assistir à aula aberta de treinamento dos professores lá na Reaprendência. Vai acontecer no sábado, dia 13, às 15 horas. O tema será o papel do aprendiz para diplomata nos acertos grupacármicos. A professora treinando é Elizabeth Rodrigues. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para a última chamada do Acoplamentário, que acontece amanhã. Nós ainda temos vaga, enfatizamos que é o último mês do pacote promocional ou da promoção, tanto para os tertulianos quanto para os teletertulianos, ok? Vale a pena avisar ao pessoal que já chegou e que vai participar que devemos estar no auditório da Holoteca às 14h30 para o início dos nossos trabalhos, das nossas aulas. O tema que a gente vai estar trabalhando é Maxifraternismo, os professores Epicons, o professor Alcir Alves e o professor Leonardo Fermato. Então, enfatizamos mais uma vez que se você quer realmente desenvolver seu parapsiquismo, é um curso que vale a pena você participar. E lembre-se que para os tertulianos e qualquer voluntário da CCCI, o valor é apenas de R$ 198. Então,
se quiserem, passem na recepção do CIAEC, que vocês estão convidados. Obrigada. Bom, pessoal, o nosso recado em relação a Amigos da Enciclopédia, a gente queria conversar com vocês que nós tomamos uma decisão, né, em conjunto, que é manter as tertúlias gratuitas, o banco de verbete, de áudio e vídeo também gratuito, para que todos possam acessar, para que a tertúlia continue como sempre foi, né, gratuita e disponível a todos. E em função disso, é uma responsabilidade nossa de manter essa estrutura toda disponível como sempre foi. E aí a gente queria convidar vocês, aqueles que não são amigos da enciclopédia ou que não renovaram o programa, para renovar a sua inscrição, se tornando assim um mantenedor, uma consciência que está permitindo esse trabalho aqui. E isso pode ser feito a partir de R$ 60,00 por mês, tá? 12 vezes de R$ 60,00. A inscrição pode ser feita pela internet. Quem está assistindo a tertúlia aí, está assistindo ela gratuita. Então, é uma forma que nós encontramos de manter e de expandir essa quantidade de amigos, que hoje nós estamos aproximadamente em 372 amigos, era o dado de ontem. A nossa campanha é um sucesso, tá? A gente já ultrapassou mais de 40 renovações, a gente nunca teve isso em 2, 3 semanas. A nossa meta é chegar aí em 500 inscrições, 500 renovações. A gente agora em julho tem a saída de 72 inscrições, que foram uma doação feita pelo Araceu ano passado. Então, fica o convite, tá? Quem é aqui de Foz pode renovar direto aqui na recepção ou pela internet. E a gente está contando aí com a participação de todos. Todos que assistem tertúlia, que puderem ajudar, pode ajudar acessando o site ou aqui na recepção do CIAEC. Obrigado. Boa tarde a todos. A Unicim hoje realiza a palestra A ONU e a Unicim da CCCI ao Estado Mundial. O palestrante Eduardo Martins vai abordar os bastidores da ONU. Quais são as semelhanças, o que a gente tem que aprender e o que a gente tem que descartar, lógico, né? Então estão todos convidados. Esta palestra ela marca o início dos estudos das especialidades da Unicim para a equipe que está à frente neste momento, mas é aberta a quem quiser. Tem um custo simbólico para pagar os custos de R$10. Obrigada. 18 horas, no discernimento. O verbete vencedor para amanhã é a abordagem da antessala com 13 votos. Obrigada e boa tarde a todos.